trazido aqui numa mescla de conhecimento técnico especializado e também com a nossa leitura de quem está no dia a dia de muitas grandes organizações na implementação desses desafios, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Renata Moraes, eu sou fundadora, CEO da Impulso Beta. A Impulso Beta, alguns e algumas de vocês já conhecem, vou brevemente apresentar logo em seguida. Eu falo com vocês aqui de São Paulo, ao meu lado vocês têm várias pessoas com um fundo igual ao meu, pessoas aqui do nosso time de marketing, organizador dessa série de encontros dos meetups, nosso time de operações, que está no dia a dia das nossas pessoas, clientes, parceiras. Temos também aqui nosso time de negócios, que está na linha de frente do entendimento de novas dores, que a Impulso Beta possa ser parceira, né? E pessoas espalhadas pelo Brasil. A gente trabalha aqui em modelo remoto, temos gente nas diferentes regiões do Brasil. Antes de eu dar sequência, contando um pouquinho mais de Impulso Beta e a gente poder mergulhar no nosso conteúdo, eu gostaria de convidar cada um e cada uma de vocês também para se apresentar por aqui. Esses meetups têm sido uma boa oportunidade da gente também proporcionar uma ampliação de networking para vocês, com pessoas que trabalham com diversidade, que estão nesse momento enfrentando desafios semelhantes. Então, eu convido cada pessoa a postar aqui no nosso chat o seu nome, sua área de atuação, se estiver nesse momento trabalhando numa organização, também compartilhar o nome de sua empresa. Para quem tiver perfil no LinkedIn, tem sido muito bacana para a gente também se conectar por lá, para as pessoas aqui participantes também poderem se conectar em seguida, e contem de onde vocês estão falando. Para a gente é muito bacana isso, né? Saber até onde a gente está levando a nossa mensagem, poder também compreender diferentes realidades, né? A gente sabe que os desafios de avanço na agenda de diversidade passam também pelos níveis de maturidade em que essa discussão está em diferentes regiões do Brasil, né? A gente tem aqui uma pauta que caminha em conjunto com os avanços de entendimento da sociedade, né? Ela não se desenvolve só dentro das organizações em que nós trabalhamos. Então, já tenho aqui Fernanda, da Arauco, a Fátima, da Plurix, Suzana, que fala de Tubarão, Lília, nossa super parceira aí da Apsen, Rosiane falando do setor público, muito bacana, da Prefeitura de Jundiaí. Legal, gente, convido todo mundo aqui a seguir se apresentando, enquanto eu também sigo nos apresentando para quem está tendo um primeiro contato conosco aqui nessa manhã. A Impulso Beta é uma consultoria de diversidade conectada à estratégia dos negócios. Na prática, o que significa isso? A gente tem uma preocupação de resolver dores reais de diversidade. A gente certamente, né, vive num país que é muito desigual, que as portas de acesso para pessoas de diferentes perfis são bastante diferentes, e é isso que nos mobiliza. Tratar a diversidade, a busca de espaços de mais inclusão nas organizações, como um motor de promoção de prosperidade, de justiça social, mas fazendo isso de maneira que tenha conexão com as motivações, com as preocupações, com o que é pertinente dentro de uma empresa. E nos últimos tempos, a gente vem cada vez mais tendo um bom entendimento de onde se dão esses espaços de conexão. O que as organizações ganham ao se tornarem mais diversas e inclusivas? Quais têm sido as motivações para as organizações avançarem nessa agenda? Por isso, compartilho com vocês 7 grandes motivações que vêm norteando o nosso trabalho na Impulso Beta, que norteiam o nosso desenvolvimento contínuo e aprimoramento do nosso portfólio. Então, aqui vocês têm responsabilidade social corporativa, e isso porque cada vez mais a gente tem um... Peço para Maria, todo quando for mundo, me por disse gentileza, uma fechar coisinha, ela o falou, olha a resposta que microfone. ela me deu. Não vou deixar o João passando fome. Essa é a resposta que você tem que dar. Obrigada, gente. Sei que às vezes vocês estão aí numa reunião com mais gente, eu só peço cuidado da gente garantir o fone fechado aqui. Hoje a gente já não aceita mais, né, uma argumentação de que existem questões que não são problema da empresa.
A gente espera que as empresas sejam parte das soluções, sejam organismos vivos, ativos, que contribuem para o desenvolvimento social em vários aspectos, e isso se relaciona com reputação corporativa. Há anos atrás, né, era possível você ter uma boa reputação por ter produtos e serviços de qualidade, boas campanhas que se comunicam com o seu público-alvo. Nos dias de hoje, em que se espera que as empresas tenham um impacto positivo, ao menos neutro na sociedade, a gente não consegue valorizar marcas que são marcas que perpetuam desigualdade de maneira negligente ou que geram impacto negativo no meio ambiente. E até nessa linha, mundo afora, governos e outros organismos, né, entidades de classe, entidades do mercado, têm colocado em pauta obrigações regulatórias para as empresas. Estamos falando aqui, né, de recentemente leis que tornaram um marco necessário para as empresas reportarem sua demografia, dizendo qual é a raça, o gênero de suas pessoas colaboradoras. Temos recentemente uma nova obrigação das empresas terem transparência sobre equidade salarial ou não entre gêneros. Recentemente, também, de 2022, uma lei que traz uma responsabilização para as empresas no combate ao assédio sexual. Até leis mais antigas, né? Desde os anos 90, a gente tem a cota para inclusão no mercado de trabalho das pessoas com deficiência. E toda essa expectativa que a gente está falando aqui de governo, ela não é descasada do fluxo do mercado, né? Vocês veem alguns públicos que a gente menciona aqui, né? Investidores, talentos, clientes. As empresas têm diferentes stakeholders olhando para elas e dizendo: peraí, eu, investidor, estou investindo num negócio que está acompanhando a mudança de fazer negócios e vai ser um negócio perene daqui a alguns anos, porque se atualizou e contrata talentos diversos e promove um ambiente respeitoso para todas as pessoas. Eu, talento, estou num ambiente em que eu posso ser quem sou, não ter que viver uma vida no armário, onde eu posso exercer minha parentalidade ao lado da minha carreira, e eu, como cliente, estou comprando de quem se conecta com valores que hoje são importantes. E então, tem aqui, ao mesmo tempo, uma oportunidade de se posicionar como uma empresa cada vez mais diversa e inclusiva e uma expectativa de atores importantes. Isso faz com que, progressivamente, diversidade deixe de ser um projeto para se tornar um pilar de cultura organizacional, que é o último tópico que eu menciono aqui. Isso tem total conexão com a nossa conversa de hoje, né? Porque quando a gente fala de estratégia, a gente faz estratégias para coisas que são sistêmicas nas organizações, né? E cada vez mais diversidade e inclusão deixam de ser uma pauta prática ali do RH ou algo que a gente só tem que implementar um projeto, atingir o número e bater ali algo que está sendo cobrado por algum stakeholder, para ser uma transformação que a sociedade vem pedindo, né? Compartilho com vocês aqui a oportunidade de atuar em diferentes setores que a gente vem tendo ao longo dos últimos 9 anos, e posso dizer a vocês que na nossa conversa de hoje nós vamos falar sobre maturidade das organizações na pauta. A gente tem aqui empresas em diferentes níveis de maturidade, e os avanços dessa jornada também se dão em função das condições daquele setor, né? É uma empresa super antiga, de 150 anos, ainda familiar, ou uma empresa que tem histórico de empresa pública, num setor que foi por muito tempo super masculinizado, né? E aí conto que, na prática, nessas empresas, o que a gente tem feito é atuar em todos os pilares de diversidade, né, que hoje as empresas atuam: raça, gênero, pessoas com deficiência, pessoas LGBT. E uma coisa bacana é que a gente tem sido capaz de também levar esse impacto para várias outras regiões, puxadas por grandes multinacionais brasileiras ou por empresas multinacionais de outros países que, num primeiro momento, a gente começou trabalhando no Brasil e fomos levando esse impacto para outras regiões. Então, essa é a nossa história, é isso que a gente vem fazendo ao longo dos anos, e é para cá que eu trago essa expertise hoje. Agora a gente mergulha no tópico do nosso encontro, que é a estratégia de diversidade. A gente vai falar hoje sobre maturidade, sobre como é que se avança nessa jornada, e conto que hoje, para além do nosso meetup, a gente tem como marco desse dia super especial, dessa conversa de estratégia,
o lançamento de 2 ferramentas que já convido vocês, com antecipação e exclusividade nesse momento, a baixarem por esse QR Code um e-book que tem em bastante profundidade, mais detalhe, o conteúdo que veremos aqui em conjunto agora, e também um termômetro, né? É uma forma de vocês avaliarem o nível de maturidade de vocês. Um breve screening, né, com um conjunto enxuto de perguntas que vão ajudar vocês a terem um norte do nível de maturidade da organização de vocês. Porque é essa nossa conversa de hoje, é esse o tema do nosso meetup. Por que a gente está falando de maturidade dentro desse tópico de estratégia? Porque muitas vezes estratégia é visto só como plano para o pontapé inicial. E, felizmente, muitas empresas nos últimos anos deram seus pontapés iniciais. Só que a estratégia ela vai avançando. E em cada nível de maturidade dessa estratégia, a gente tem outras complexidades, outros atores e atrizes dentro da organização para mobilizar, outras abordagens, e isso é relativamente novo. As empresas muitas vezes pensam em estratégia só para o kickoff das ações de diversidade, e depois a gente fica lá fazendo o plano de ação sem questionar se a gente chegou num platô e a gente precisa lançar mão de outras ferramentas para migrar, sem questionar se, de fato, quem está tocando o projeto é quem deve seguir tocando o projeto, para que isso deixe de ser projeto. Então, essa é a nossa discussão de hoje. E quero ouvir um pouquinho de vocês em seguida também. Bom, a gente começa aqui falando sobre o nível de maturidade na nossa região. A gente vai olhar alguns dados de América Latina, com pesquisas que já são disponíveis sobre como as organizações da nossa região estão trabalhando essa pauta, que não é uma pauta super jovem, né? A gente vem aqui, no mínimo, desde os anos 2000, falando bastante disso, se acelerou muito intensamente essa pauta pós-pandemia, né? Mas a gente tem estudos já há cerca de 20 anos que vem se popularizando, né? Bom, o que a gente tem aqui de percepção é que na nossa região, a maior parte das empresas está ainda no início da jornada. Nem metade estabeleceu metas e objetivos. E aí você fala assim, nossa, mas não ter metas significa que a gente está no início da jornada? Eu já estou na minha empresa trabalhando há 5 anos, e a gente não tem metas, porque foi uma escolha estratégica não ter metas. Acho que aqui vale uma provocação, né, de que tudo que é importante, relevante, e a gente, de fato, quer ter sucesso nas empresas, a gente define o que é critério de sucesso. Vamos pensar em receita de vendas, vamos pensar em expansão de mercado, vamos pensar em indicadores de RH, como, por exemplo, turnover, o timeline de contratações. Geralmente, as coisas que nos importam, a gente tem uma noção de que esse número é bom e esse número é ruim, para que a gente possa ter um cheiro se a gente está numa direção desejada. Quando a gente fala de metas e objetivos, existe um tabu muito forte de relacionar isso com cota. Cota é um dos instrumentos possíveis, é uma ação afirmativa, que pode fazer parte do seu plano de ação conectado a uma estratégia. Não necessariamente eu preciso de cotas, mas metas, objetivos, são marcadores de quando a gente vai celebrar. Então, eu preciso, né, ter um entendimento, né, para que eu avance de onde eu quero chegar. Isso é um conceito que a gente já entende há bastante tempo para muitos tópicos de negócios, né? Todas as boas práticas de gestão de resultado, há muito tempo rezam a cartilha de que o que não se mensura não se gerencia. Mas como esse tema, ele é muito polêmico, ele é muito sensível, a gente muitas vezes confunde ele quase com uma pauta política, existe muito pudor de assumir metas e objetivos. Então, trago aqui a provocação de que é muito difícil de avançar numa jornada que eu não tenho um marco de chegada. Como é que eu defino orçamento? Como é que eu defino recursos? Se eu não sei onde eu estou, onde eu quero chegar para saber o tamanho do salto e provisionar os recursos que eu preciso para fazer essa virada de chave, né? Um outro dado que a gente tem aqui é que um pouquinho mais de metade das empresas cuida da cultura da fala e das expressões. Então, esse polimento parece que ele chegou até mais rápido do que a estrutura e o sistema.
Porque, inclusive, assim, né, embora muita gente que já avançou nessa jornada, que já estuda, cometa um ou outro deslize de fala, acho que todos e todas nós estamos vulneráveis a isso não necessariamente põe em xeque o quanto somos pessoas comprometidas, põe em xeque a nossa habilidade, mas não necessariamente nossa intenção, né? É mais fácil cuidar da fala, lapidar o externo, do que mexer nas estruturas. É bem importante cuidar do externo, porque são simbolismos que apontam o caminho da cultura, né? Mas o que costuma ser mais doloroso é a mudança dos processos e das práticas. E aqui a gente tem um outro dado interessante de que cerca de 3/4 das empresas está focada em implementação de políticas de não discriminação, que quando a gente pensa de tudo que a gente pode fazer numa jornada de diversidade, é um passo introdutório, né? Que assim, é o pensar, o que é explicitamente excludente não pode acontecer aqui. Até porque, inclusive, em alguns dos nossos países da região, já temos muito bem regulamentado o que é não, o que é discriminação, e às vezes isso é crime já, né? No Brasil, LGBTfobia é crime, racismo é crime. Então, vocês veem aqui, né? Implementar políticas de não discriminação é o sedimentar o terreno, é início da jornada. E aí, vamos olhar de uma perspectiva de onde é que a gente está mais avançado, né? Qual o volume de empresas que já estão mexendo mais nas estruturas? Então, a gente tem aqui, né, na região, isso tudo é pesquisa da Korn Ferry, com um grupo, obviamente, de grandes empresas, né? Foram ouvir algumas centenas de grandes empresas da região. A gente tem aqui que 1/4 das empresas tem programas para grupos subrepresentados. Estamos falando aqui daqueles programas de aceleração de carreiras para mulheres, programas de talentos negros, um programa específico para que a gente trate pessoas com deficiência não só como pessoas cotistas, mas que desenvolva carreira de maneira intencional. Cerca do mesmo percentual aqui a gente tem de empresas que já conectam indicadores de diversidade para as pessoas que são lideranças de pessoas, isso é bastante novo. Então, por exemplo, colocar no conjunto de métricas pelas quais um gerente, uma pessoa diretora vai ser avaliada não só as coisas que são o negócio, mas também questões ligadas à gestão de pessoas, dentre elas indicadores de diversidade. Isso é uma coisa que vem acontecendo gradativamente com mais frequência. Aí a gente tem também um percentual das empresas que está integrando diversidade em processos de negócio. O que é isso, na prática? Estamos falando aqui de empresas que, na hora de selecionar fornecedoras, novas empresas fornecedoras, começam a perguntar no processo de homologação: oi, além de você me contar aqui se você está de acordo com o ISO, você pode me contar que você tem processos, práticas de diversidade? Você pode me contar seus indicadores de diversidade? Hoje eu estou só te perguntando por curiosidade, para mapear minha cadeia de compras. Daqui a pouquinho eu estou perguntando como forma de validação de novas empresas fornecedoras. O que mais é integrar processo de negócio? É pensar, eu como uma cadeia de varejo, por exemplo, como eu sou capaz de propiciar para as minhas pessoas clientes um ambiente inclusivo, para que a gente não tenha racismo nas minhas lojas, transfobia com a pessoa cliente. Então, assim, é modelo mental de negócio mesmo. Estou fazendo negócio, mas com lente de diversidade, para tratar bem meu cliente, para ter gestão de risco na minha cadeia de empresas fornecedoras. É disso que a gente está falando. Eu quero colocar aqui para vocês um convite para vocês compartilharem conosco a autoavaliação de vocês sobre o estágio de maturidade de vocês. A gente vai logo mais avançar em metodologia para trazer um pouco mais de estrutura para essa conversa, mas antes de tudo, quero sentir um cheiro, né? Meu convite aqui vai ser: comecem fazendo esse primeiro cheiro hoje, depois, quando acabar nosso encontro, vocês vão lá e fazem o termômetro com um pouco mais de estrutura. Então, responda aqui para a gente pelo QR Code ou pelo link que a gente vai postar agora mesmo no nosso chat. A gente quer ouvir um pouquinho de vocês, a leitura que vocês têm de Conta Pauta tá madura. Cami, você pode postar aqui para a gente, por gentileza? Para quem preferir acessar, Claro. clicando aqui. Então, vou dar um instantinho para vocês contarem para a gente.
Eu vou tirar a minha tela para já colocar a tela que vocês estão respondendo aqui no Mentimeter e ver o que vocês estão contando para a gente. Instante. Tudo certo por aí com vocês, nas respostas, no acesso ao link? Boa. Aqui foi um pouco pegadinha, no sentido de, pô, já estamos trazendo aqui nomenclaturas dos níveis sem ter contado para vocês do que eles se tratam, mas já dá para dar um cheiro pela forma como está dito, né? Conformidade, estou cumprindo regra. Programático, estou ali fazendo programa, estou estruturando coisas, mas ainda não está no seguinte, que é encabeçado pela liderança. E integrado, dá para imaginar, né? Nível 4, né? Já está num nível de tá na cultura, tá no dia a dia, a gente falar disso, os processos colocam uma lente de diversidade, não só os processos de RH, as áreas em geral fazem negócios com diversidade como uma lente importante. Que legal que eu estou vendo essa barrinha crescendo aqui. Vou dar mais 2 segundinhos aqui para ouvir mais de vocês. Bom, então a gente tem aqui 6 em cada 10 das empresas aqui conosco no nível de conformidade. No outro extremo, um grupinho pequenininho aí de 6%, possivelmente, pelo nosso número aqui de pessoas, provavelmente uma pessoa respondente nesse nível. E aí temos o pessoal do meio do caminho. A gente vai falar mais aqui, que é esse programático e esse encabeçado pela liderança. Então, a gente vai mergulhar já em seguida. Alguém quer abrir o microfone, trazer algum depoimento sobre essa percepção de como sente, porque o que levou a se avaliar desse jeito? Tem espaço aqui para a gente ouvir umas 2 pessoas, se alguém quiser compartilhar. Tá bom. Senti que vocês querem seguir se aprofundando antes de abrir os bastidores de vocês. Então, bora lá. Vou avançar aqui com vocês, retomando, para a gente mergulhar, né, no entendimento de cada um desses momentos de maturidade. Para nos apoiar nisso, a gente se inspira, né, numa metodologia da Deloitte, a consultoria, que cunhou essas nomenclaturas que vocês estão vendo aqui. Existem diferentes metodologias de maturidade, a Impulso Beta, inclusive, nesse momento, prestes a completarmos 10 anos de mercado, né? Então, terminando de lapidar a nossa própria, entendendo que lapidar metodologia é algo bastante sério, né? Que exige experiência empírica no dia a dia também. Mas a gente vem beber dessa fonte, que é uma fonte super sólida, né? Vamos falar desse primeiro nível, esse nível mandatório. Nesse momento, geralmente a empresa dá os primeiros passos porque ela foi pressionada por alguém. Tem aqui algum ator externo que traz uma necessidade de avanço. A empresa ainda está num cenário que geralmente é o oposto da diversidade, porque num país desigual como o nosso, no Brasil, e em boa parte do mundo, se a gente não é intencional, as chances são, nesse estágio que a gente está dando os primeiros passos, que a gente tenha construído de maneira espontânea times que são homogêneos, que têm uma visão de que diversidade ainda é um negócio meio de pura responsabilidade social, que é contra a meritocracia. Então, é bastante provável que nesse estágio existam, né, exista todo um legado de grupos que tenham tido mais acesso a privilégio, para uma indústria que historicamente era pouco mecanizada e a gente achava que tinha que contratar gente com força física. Logo, era quase todo mundo homem.
Esses homens estão nas posições de liderança, estão nos cargos mais estratégicos, é comum que isso aconteça nesse momento. Num país como o nosso, que metade da população é tive algum percalço, pessoal, e caí. Retorno agora com vocês. Um instantinho. Então, assim, esse momento inicial, geralmente, ele chega numa empresa que se formou de maneira espontânea, sem intencionalidade em ser diversa. E imagino que vários e várias de vocês aqui já são familiarizados com o tema dos viés inconscientes, né? Se a gente não é intencional, é muito provável que a gente montou essa empresa com gente parecida com a gente, que, enfim, vieram de círculos de confiança, e aí alguns perfis deram certo, eu segui contratando gente que não só tinha as mesmas qualidades de técnicas, de posturas, mas que era formada nos mesmos lugares, que se comunicava do mesmo jeito, porque fulano deu certo, vou contratar outro que fala do mesmo jeito, faz até o mesmo tipo de piada com o cliente, que aí vai colar também. Então, é esse o momento, né? E esse momento costuma ser bem desafiador, porque quem está tocando nesse primeiro momento, dificilmente são pessoas de cargos que têm uma reputação mais estratégica. Quando a empresa está fazendo no nível mandatório, não significa que a empresa está começando a jornada e isso é nível mandatório, tá? A empresa pode estar começando a jornada com uma participação superativa da alta liderança e tal, e não por motivações mandatórias. Mas nesse estágio, quando é mandatório, você tem ali pessoas de níveis profissionais de entrada puxando esse tema quase como para dar resposta, né? Então, assim, pô, a gente está sendo cobrado pelo Ministério Público porque a gente não está aderente à cota de pessoas com deficiência. Bora criar uma ação ali para entregar isso. Ou a gente está com essas várias novas legislações precisando se organizar. Tem que prestar contas ao governo sobre transparência salarial, tem que fazer aqui umas ações de combate ao assédio, porque também veio a lei do Emprega Mais Mulheres. Então, a gente está se organizando entre áreas que trazem competência técnica, né? Então, vamos entender legislação, RH, vamos contratar um pessoal, fazer uns treinamentos. Dificilmente você tem aqui área de diversidade, quando tem, é porque é uma pessoa de nível bem de entrada de carreira para aplicar coisas que são regulatórias também, então às vezes tem, porque tem muito volume de pessoas com deficiência para contratar. Então tem uma pessoa dedicada a isso. Mas ainda no nível assim, bem de operar respostas que a gente precisa dar. No nível mandatório, quando eu não estou conectando isso com a estratégia, é difícil, inclusive, conseguir engajamento das pessoas, porque eu não estou contando as motivações daquilo. Eu não estou fazendo um esforço de narrativa para dizer, gente, isso é importante para o negócio. Muitas vezes a gente está fazendo e dizendo, que também, né, tem essa cota aí que tem que fazer. Agora tem que entregar até tal dia, tal regulamento. Então, o discurso, muitas vezes, é um discurso de tipo, não me apropriei genuinamente do quanto aquilo é valor para a nossa empresa. Bom, e qual estágio está a sua empresa depois que ela sai desse nível de mandatório, né? Ela vai para o momento em que, de fato, ela está se preocupando com uma transição cultural, uma transição de alguns processos. Geralmente, quem lidera essa fase é a área de recursos humanos. Estou vendo aqui várias pessoas, clientes nossas aqui, que são pessoas muito queridas, de longo prazo de trabalho na área de recursos humanos, de empresas que hoje estão em níveis mais avançados até, mas que foi quem puxou esse momento da transição. Então, esse é o momento em que a gente começa a articular uma narrativa de que queremos fazer uma transição, queremos ir para algum lugar, e por isso temos que mobilizar alguns públicos, a gente precisa contar para as lideranças, que é um desejo. Então, eu começo a construir o que a gente chama aqui de um caso de negócios.
seja um caso de negócios com uma pegada mais de impacto na sociedade, seja um caso de negócios, bem negócios mesmo, tipo, nossas pessoas, clientes são plurais e a gente precisa dar conta de expectativas. Pode ser um caso de negócio de mitigação de risco, mas começa a ser criado uma narrativa nesse momento. Nesse momento, começa a ter uma preocupação maior também de como está a demografia. Talvez eu até fiz o censo lá atrás, mas eu fiz o censo só para atualizar a base cadastral. Aqui eu estou fazendo o censo porque eu estou querendo saber como eu estou. Estou querendo saber como eu estou porque eu quero saber para onde eu vou. Aqui é o momento que muitas vezes a gente está assumindo compromissos. Costuma ser o foco deste momento, a diversidade e não a inclusão. Então, vamos pensar no cenário anterior, lá a empresa super homogênea. Primeiros passos, a maioria das empresas foca o quê? A gente tem que pôr gente diversa aqui, vamos pensar nos processos de recrutamento, tem que pôr gente diversa nos cargos mais altos, então vamos pensar em aceleração de carreira para alguns públicos. Então, o foco aqui costuma ser diversidade, e quem está tocando isso é o time de recursos humanos. Um time que tem que ser aqui desbravador, né? Porque dificilmente nessa fase o time conta com o apoio da liderança endossando. Então, é quando a área de recursos humanos está lá chamando as lideranças para o treinamento de viés inconscientes, e alguns líderes dizendo, pô, mas a gente já tem tanta coisa, tem mais agora, o treinamento da RH, porque não estou entendendo muito bem o porquê, porque ainda está sendo construído caso de negócios, muitas vezes ainda não tem sponsors da alta liderança endossando, tratando isso como estratégia. Então, esse é um momento de resistência, mais do que o primeiro, que aqui a gente começou a pôr as ações na rua, começa a gerar incômodo, né? Que é assim, putz, mas por que que tem que fazer esse programa de aceleração de mulheres? Agora é colher de chá para as mulheres? Eu também queria ter um programa bacana desse, e não tem para os homens. Esse é o momento que a gente começa a comunicar o caso, e muitas vezes ações nos dias de diversidade, no calendário. E aí o pessoal, mas não tem o dia do homem. Então, são questionamentos comuns aqui nesse momento. E aí a gente avança em dados de diversidade, e aí no próximo estágio a gente vai para onde? A gente Desculpa, gente, aqui está um erro no nosso verdinho aqui, nível 3 é encabeçado pela liderança. A gente está ainda em ponto de transição, mas já está chamando isso de... É uma transição que já não conta só com RH. A gente já começa a articular a transição como algo importante para o negócio, papel de toda a liderança. Não é projeto de recursos humanos. E muitas vezes a gente avança para esse momento porque muitas coisas que deram certo na etapa anterior geram gatilhos para coisas que a gente começa a perceber que estão erradas. Então, assim, trouxemos as pessoas mais diversas, só que elas não são tratadas de maneira inclusiva. Só que quem vai tratar de maneira inclusiva não é a pessoa business partner que está na área, numa área de 100 pessoas. É a liderança que tem que cuidar disso. Então, por dizer, não é a liderança de RH que só vai dar treinamento, é o dia a dia, precisa da liderança realmente mudando comportamento, né, para cuidar das barreiras sistêmicas. É um momento em que, às vezes, a gente avançou numa frente e aí a gente começa a ter mais criticidade para coisas que estão se chocando, que são contraditórias, que é poxa, a gente capacitou todo o nosso time, a gente já aprendeu a falar de maneira mais respeitosa com as pessoas, a gente sabe que alguns termos não se usam, são transfóbicos, são racistas, e aí a gente contrata aquela nossa empresa de treinamento de Excel, nosso parceiro dos últimos 10 anos. Excel, gente, Excel tem nada a ver com diversidade. Só que aí a pessoa instrutora, ela faz um monte de piada transfóbica, machista, enquanto ela dá o treinamento dela. Porque, historicamente, ela usava essas técnicas para quebrar gelo, para ser divertida, para conectar com o grupo. E aí não faz mais sentido. Mas quem que contrata essa empresa de Excel? Área de compras e área técnica. Essas áreas são do RH? Não necessariamente. Então, a gente tem que começar a colocar uma lente de diversidade na área de compras. Então, geralmente, é o bom trabalho da fase 2 que desperta novos problemas, porque a gente fica mais crítico. E aí, nesse momento também, a gente já deu alguns passos, a gente também começa a ser cobrado para se posicionar. Então, cada vez mais a alta liderança, em especial a pessoa CEO e o time executivo,
tem que preparar o discurso. Que aí essa pessoa, CEO, vai lá num evento que é sobre inovação, e alguém levanta a mão e faz uma pergunta, tá, mas vocês têm garantido um time plural para seguirem sendo inovadores? E, pô, mas eu vim no vídeo de inovação, não estava previsto conversar sobre isso aqui. Mas cada vez mais não é previsto, cada vez mais essa pauta faz parte de todas as pautas. Então, aqui começa a ter um insight de que não era só coisa de RH, a liderança tem que puxar. E a gente precisa de uma mudança cultural, redefinindo uma série de processos, a gente tem que mensurar esse avanço. Nível 4, a gente engajou essa liderança. A gente já tem uma equipe que é diversa, então performamos bem lá em conseguir essa diversidade, e nesse momento a gente está no esforço de garantir integração entre as diferentes áreas do negócio, nas métricas de diversidade, que em boa parte das empresas estão dentro de um pacote de métricas ESG. Então, eu estou preocupado aqui, para usar uma expressão que é em inglês, mas que se popularizou bastante, estou preocupado em walk the talk, fazer o que eu falo. Então, aqui eu estou preocupado com o jeito de fazer negócios. Se eu sou uma consultoria grande que atendo uma empresa e meu cliente assediou o meu funcionário, a minha funcionária, nesse momento eu já estou me questionando se eu tenho que manter negócios. Eu vou lá, converso, dou um posicionamento firme, mas se isso voltar a acontecer, nesse nível de maturidade em que isso virou pilar de cultura, eu tomo decisão de negócio de descontinuar a parceria, porque isso não bate com os meus negócios. Eu não posso cuidar dentro de casa se meu time sendo assediado pelos meus parceiros de negócio. Aqui, eu certamente já tenho diversidade como um pilar dos meus valores de cultura. E como tudo que é cultura, eu tenho que vivenciar no dia a dia. Então, tudo que a gente fez antes precisa continuar sendo feito. Mas precisa continuar sendo feito numa vibe de manutenção, de seguir enviando símbolos de cultura, garantindo que as novas pessoas que chegam no negócio se conectam com isso, entendendo que a minha marca externa também precisa projetar isso. É esse o nosso passo a passo, né, desejado. Desejado quando você coloca objetivos, né? Quando você está buscando avançar, então, costumam ser esses os passos dessa jornada. Então, para vocês terem mais nuances desses passos da jornada e onde vocês estão, reforço aqui o convite para vocês baixarem o nosso e-book. E eu trago alguns insights para vocês do que é possível fazer nesses momentos, né? Conto também como a Impulso Beta pode ajudar as organizações de vocês. Então, aqui uma categoria de um pacote de ações importantes em cada fase, né? Então, bom, primeiro momento, quais são as capacitações que a gente precisa levar? Geralmente, uma empresa no nível mandatório, ela vai priorizar temas que estão conectados às expectativas de alguma regra, de alguma lei. Então, hoje, já existe legislação de combate ao assédio, violência doméstica, e quando a gente fala também de legislações de criminalização de algumas formas de discriminação, também é importante, nesse nível, falar um pouco sobre ambiente de respeito, para garantir o mínimo necessário para que as pessoas não infrinjam a lei. Então, já nesse momento muito inicial para dar conta de expectativas pontuais, a gente precisa já ir capacitando as pessoas para mitigar riscos, né? A gente costuma ser super parceira da área de recursos humanos nesse momento, em que a gente está fazendo as primeiras ações de conscientização com diferentes formatos, e é importante isso, porque as pessoas são menos abertas, né? Então, quanto mais for palatável, leve, a gente sabe também que tem linguagens que fazem sentido num outro momento, né? Tem empresas com as quais a gente vai conversar no início da jornada que a gente recebe o briefing de ser muito soft, porque a escuta não está depurada. Então, a chance de uma fala mais contundente ser percebida como uma fala de confronto, que é facilmente colocado como uma fala de mimimi, de militância, a gente sabe disso. E a gente sabe que, às vezes, é bem estratégico ser mais soft para o nível de maturidade daquela audiência. Senso de diversidade. A empresa hoje precisa reportar, né, sua demografia racial e de gênero. E é possível você rodar um censo conectando com cadastro interno.
E para que seja possível migrar para uma próxima fase, para sair do nível mandatório, se alguém que está envolvido na gestão tiver esse insight, a virada de chave de todas as etapas, mas dessa bastante importante, para que a gente comece bem os próximos passos, é trazer alta liderança. É bem importante contar para a alta liderança que diversidade é um elemento importante para fazer negócios em 2024 e para o futuro. Mesmo que não tenha uma conexão pessoal, é a expectativa do mercado. Então, são tópicos importantes aqui da gente fazer nessa fase. Indo para o nosso segundo momento, a gente tem uma série de programas para começar a mudar as estruturas, né? Então, programas de aceleração de carreira são programas que a gente vem percebendo uma evolução bastante bacana ao longo dos anos, né? Existem muitas possibilidades possíveis aqui, programas de mentoria, sequências, trilhas de desenvolvimento com várias ferramentas de educação corporativa e para níveis diferentes de maturidade profissional, né? Eu quero desenvolver pessoas que acabaram de chegar na minha organização, eu quero desenvolver ao nível gerencial para ter as primeiras pessoas de determinado perfil na diretoria. Então, aqui é interessante fazer esses programas conectados com o objetivo que a gente tem para aqueles públicos. Seguir avançando na conscientização da alta liderança, né? Porque a alta liderança precisa ir se letrando ao longo do processo até para aprovar orçamento, transformação, recurso, permitir que a narrativa seja cada vez mais difundida e de maneira mais incisiva. A gente precisa ir aos poucos preparando essa alta liderança para ser sponsor. Dificilmente acontece, é meio que golpe de sorte, uma empresa que está começando a ter a pessoa que já está super na alta liderança conectada. Isso costuma acontecer quando é uma pessoa que já vem de uma empresa que tinha uma jornada avançada. Então, a pessoa já passou por essa jornada em outro lugar e ela chega na organização, ela, no outro nível de maturidade. Quando a gente tem isso, muito bacana, pode ser o sponsor que puxa os demais, né? Governança inicial de diversidade, equidade e inclusão. Construir uma estratégia de diversidade passa por construir esse desenho, né, de onde eu quero chegar. Depois que eu sei onde eu quero chegar, eu vou definir um plano de trabalho para chegar lá. E eu vou ter mais ou menos sucesso, em boa parte, impactado por como eu estou gerindo isso. Então, assim, eu fiz um super plano e aí eu dei isso na mão de um grupo de afinidade, que são 5 pessoas de diferentes carreiras, cujos bônus não estão ligados à diversidade. A avaliação de desempenho não está ligada à diversidade e são pessoas super bem intencionadas, mas dependendo da época do que elas estão, elas têm de 10 a 20% do seu tempo para trabalhar no tema. É super importante ter grupo de afinidade, mas vamos lá, será que é esse o papel de um grupo de afinidade? Então, essas são discussões para desenho de governança. Como é que eu estou estruturando para o sucesso, né? Esse plano de trabalho que organiza ele. A gente também pode começar a melhorar processos de recursos humanos. Então, a gente tem aqui uma série de gaps, por vieses mesmo, de processos que seguem perpetuando exclusões. A maneira que a gente desenha uma vaga, a maneira como a gente está desenhando as etapas de seleção, como a gente avalia talento para processo sucessório. Então, coisas importantes aqui. Pensando aqui no C-Level, pode ser que esse C-Level, em algum desses momentos, a gente começa a entender que tem aqui uma pessoa que são meio roda presa. Então, eu posso ter atuações mais intencionais, de uma mentoria para uma ou outra liderança. E pensando na média liderança, à medida que eu estou trazendo mais gente diversa, como que eu estou preparando a minha média liderança para receber essas pessoas? E essa média liderança pode ser bem intencionada, mas não tem habilidade, não foi preparado para isso. Então, aqui eu tenho diferentes níveis de complexidade desse trabalho de desenvolver a média liderança. Primeiro, eu estou conscientização, depois eu desenvolvo habilidades e crio um plano estratégico também, né? A gente falou de governança e aqui está a construção desse plano que passa pela definição do que é sucesso para a gente. Legal, tive sucesso nesses passos. Como é que eu sigo, né, avançando nesse momento agora, que é o momento de engajar a liderança, né? O plano estratégico, eu vou de tempos em tempos criticar.
eu vou ter um plano de trabalho também que eu vou atualizar. Fiz um plano para 2 anos, cheguei. Qual o próximo estágio? Então, é super importante que a gente vai recalibrando a estratégia, o plano de ação, o que deu certo, o que não deu. A média liderança tem que seguir continuamente sendo desenvolvida, numa ideia de que eu tenho novas pessoas sendo promovidas à autoliderança. Eu vou descobrindo problemas que eu não sabia antes, então eu vou customizando a minha abordagem de desenvolvimento. Eu estou num nível de maturidade que eu já tenho um caso legal, algumas coisas das quais a gente se orgulha, então eu preparo a minha alta liderança para ser porta-voz. Vou lá, faço um media training com essa alta liderança, para que essa alta liderança esteja pronta para a próxima vez que vier a pergunta dentro ou fora de casa, para que não deslizem coisas que são tão simples de ajustar, mas quando desliza em espaços que são marcantes, às vezes é um balde de água fria num trabalho super significativo que está sendo feito pelo time. A gente já viu, por exemplo, programas de aceleração de carreira de grupos minorizados serem abertos por pessoas CEOs que vão lá e dizem eu sempre gostei de trabalhar com as mulheres. Olha só como essa sala está florida. Mulheres guerreiras, vocês, além de profissionais, são mães. E os homens não eram pais também? Não eram na cabeça da pessoa. Então, as pessoas começam falando: Meu, que é isso? Um programa legal, mas então será que é de verdade? Esse programa? Porque olha essas falas aí, né? Ou é a pessoa que está lá elogiando as pessoas negras com uma série de estereótipos, partindo de premissa que essa pessoa necessariamente veio de um background de pobreza, elogiando sua estética exótica. Então, aqui a gente precisa cuidar muito, porque falas mal colocadas, quando vem de cima, põem muito em xeque a credibilidade dos nossos esforços e demandam um tanto de energia para a gente resolver depois, né? Esse é o momento também, né, em que a gente está naquela provocação sobre o papel das outras áreas, não só do RH. Então, é importante começar a destravar nessas outras áreas o radar de, opa, qual é o meu papel? Então, esse é o momento de começar a trabalhar com o time comercial, de desenvolvimento de produto, de comunicação. Comunicação, se tudo está dando certo de uma maneira mais bem desenhada, se tem plano, costuma entrar no barco mais cedo, né? Comunicação costuma entrar junto com o RH. Mas aqui é o momento de eu falar, pessoal, como é que estão as nossas lentes? Vamos começar a olhar os processos, compliance. Fazia um tempo que você só olhava risco patrimonial, questões de suborno, questões que tinham a ver com perda financeira. Agora, compliance, você está lidando com denúncia de assédio, de racismo. Vocês estão preparados para lidar com isso? Precisamos fazer algum ajuste no processo? Melhorar a capacitação do time e do canal de denúncias? E aí que surge um termo aqui que se intensifica na última etapa de maturidade, que é coalizão. A gente tem feito com algumas empresas um trabalho muito bacana de começar a trabalhar com o C-Level, as pessoas que são reportes diretos da pessoa CEO, número 1 da organização, para que essas pessoas sejam sponsors em colocar uma lente de diversidade nos seus processos. Não é que essa pessoa que é a pessoa que lidera a área de projetos ou área comercial vai falar pode deixar que a gente vai contratar pessoas diversas. Isso já fiz, isso não é dessa etapa de mais estratégica, isso eu estou cuidando desde o nível 2. Aqui é assim, como é que o jeito que a gente vende, lida com o cliente, se posiciona, se relaciona, é um jeito que transmite os nossos valores, que são valores conectados à diversidade e inclusão. Como é que as pessoas do meu time representam a nossa marca, que é uma marca que agora carrega isso também. E na reta final, a gente não tem muita inovação aqui. O que a gente tem é a consolidação das ações que a gente fez lá atrás como start. A gente aprendeu já um montão. Então, a gente tem ações de conscientização que elas vão evoluindo, elas vão se tornando mais dinâmicas, mais lúdicas, mais desafiadoras, porque as pessoas já sabem os conceitos básicos, a maioria das pessoas. Eu vou aqui tratar a conscientização como símbolo de cultura, que a gente tem que seguir falando disso, que a nossa organização avançou, mas a gente está no Brasil, a gente está na América Latina, o nosso entorno não avançou. Essa pessoa que vem aqui todo dia, ela vai para a família dela e sofre influências que estão no outro nível de maturidade. Essas pessoas que a gente acabou de contratar, elas não sei de onde vêm, se elas vêm alinhadas. Então, onboarding, né? O processo de imersão de pessoas novas
então, a ação de conscientização, ela deixa de ser só as palestras nas datas festivas, festivas não, perdão, nas datas do calendário de diversidade. Ela passa a estar integrada a outros momentos, como o onboarding, em que a gente conta o que é necessário para as pessoas trabalharem nesse ambiente. A gente começa, né, a trabalhar com a liderança de maneira mais customizada, porque aí a gente já fez muita coisa que possivelmente faz parte do nosso cardápio padrão de treinamento e desenvolvimento, né? Então, todos os anos eu tenho uma rodada de alguns treinamentos, igual eu tenho os nossos os PDLs, né? Programa de Desenvolvimento de Liderança, há muitos anos, tem que seguir batendo naquilo, mas aqui eu também começo a ter questões específicas. Tem aquele CEO, perdão, aquele C-level que, cara, não está me ajudando a evoluir. Então, vou trabalhar naquela área. Ou tem questões específicas, né? O pessoal avançou bem para as questões de raça e gênero, mas o etarismo está rolando solto. Então, é isso que eu vou trabalhar agora. Então, eu consigo já ter um norte maior de problemas a serem resolvidos. Não estou fazendo sedimentação de terreno, né? E aqui, quando a gente fala dos nossos grupos minorizados, eu também provavelmente vou deixar como prateleira alguns programas que vêm dando certo para formar pipeline. Só que eu também questiono próximos passos, o que deu certo, o que não deu certo. Eu posso integrar alguns programas com programas que não são para grupos minorizados, por exemplo. Eu posso ter um programa de aceleração de carreira para talentos que tem módulos para mulheres, módulos para as pessoas de determinados outros grupos. Então, aqui é um momento já de maturidade. Deixo aqui à disposição de vocês, né, para baixar um pouco mais de detalhes de soluções que vocês possam mergulhar aqui da Impulso Beta. E abro espaço, né, nesses últimos minutinhos para quem tiver possivelmente alguma dúvida, quer trazer algum comentário também. O que eu trouxe aqui para vocês são temas assim muito que já estão muito no dia a dia, alguma surpresa ao pensar nesses níveis de maturidade. Oi, Renata, bom dia para todo mundo. É Tatiana falando aqui, tudo bem? Tudo ótimo, Só Tatiana. comentando com vocês um pouquinho que é interessante quando a gente está numa empresa em que a gente identifica vários níveis de maturidade ao mesmo tempo, dependendo até das unidades, né? Na empresa em que eu trabalho na Michelin, na sede administrativa, onde tem a maioria das áreas, como comunicação, marketing, compras, logísticas e tal, né? E a gente tem as unidades industriais, onde o público é totalmente diferente, formação de público mesmo, é bem parecido com o exemplo que você deu no início, que era uma indústria pesada, então só se contratava mais homem, e aí, né, aquilo foi organicamente construído dessa forma. A gente tem esse desafio, por exemplo, muito grande de equidade de gênero e tal. Então, a gente vê vários níveis de maturidade, ainda que a alta liderança esteja assim engajada, e foi assim que eu classifiquei lá no primeiro quiz que você compartilhou, né? Uhum. A liderança está altamente engajada, a gente vê isso, a gente vê que eles participam das ações e falam nos seus discursos, mas a média liderança é o maior desafio e para que isso chegue também em todos os outros níveis que precisam ser impactados, né? E o desafio é esse, equilibrar e manter esse trabalho de conscientização e de construção dessa cultura, tendo níveis diferentes, assim, em unidades diferentes da empresa. Tatiana, muito relevante isso que você trouxe, foi uma ótima análise, tá? Porque a gente está falando de níveis de maturidade que podem variar por áreas, unidade de negócio, como você falou, podem variar por áreas técnicas, né? Então, assim, eu fiz um ótimo trabalho no RH, porque é a área que costuma liderar o início da jornada, mas o compliance, que é uma área que tem muita conexão com o RH, ainda não se conectou com isso. Então, a gente está conscientizando as pessoas para reportar assédio, elas vão lá fazer uma denúncia e ter uma experiência tenebrosa na jornada de relatar o que passaram. Ou eu posso ter também níveis de maturidade diferentes para as pautas. Eu posso ter avançado numa pauta e não em outra. Então, assim, eu posso ter avançado na pauta de gênero, porque a gente sabe que a gente tem menos barreiras de gênero que de raça, só que eu não tenho interseccionalidade ainda, né? Então, eu tenho temas que eu estou
indo muito bem, tá bem estruturado, e temas que eu nem coloquei como importantes. Pode ser que não faça sentido eu colocar como importante mesmo. Se eu sou uma empresa baseada em São Paulo, em Florianópolis, não faz sentido eu ter, talvez, uma preocupação com representatividade indígena, porque não é uma característica da população local. Então, óbvio que eu vou fazer adaptações, mas às vezes não é sobre isso, às vezes é sobre não deu tempo ainda de pensar sobre isso, eu fiz priorizações, e o próximo nível da conversa pode ser por aí, né? Pessoal, indo para os nossos últimos instantinhos, eu gostaria de tirar uma foto aqui enquanto está todo mundo ainda, antes da gente ir embora, para a gente registrar esse momento em que vocês reservaram essa quarta-feira para fazer esse mergulho. Quem cuida disso aqui para a gente? Cami? Pode deixar. Só tira a sua tela, Rê, para a gente poder pegar as imagenzinhas de todo mundo. Boa. Para te compartilhar. Aí, deixa eu pegar aqui para a gente tirar uma foto de todo mundo. Enquanto a Cami tá olhando para a foto, a gente tem uma pergunta no chat. Vocês na Impulso Beta têm ações para o desenvolvimento de pessoas trans? Todos os nossos programas de aceleração de carreira, nossos programas de aceleração de carreira para grupos minorizados também englobam pessoas trans. A gente tem pautas que são gerais para grupos minorizados e a gente sempre entende especificidades. Então, sim, a gente pode apoiar vocês também nessa frente. Legal, vamos lá, né? Pessoal, vamos tirar foto. 3, 2, 1. Aí, obrigada, gente. Obrigada, pessoal. A gente deu nosso tempinho. Eu quero fazer um último pedido a vocês, que vocês deixem para a gente... Opa! Cami, a gente não colocou... colocou aqui, desculpa. Não é um pedido, não. Um instante. Eu quero convidar vocês para o nosso próximo meetup. A gente tem um próximo encontro em maio, aproveitando que é o mês em que se celebra o Dia das Mães, a gente vai trazer esse tema com a seriedade necessária, né, sobre como é que a gente conecta avanços de carreira e parentalidade, especificamente falando dos desafios que nós, mulheres, enfrentamos mais, né, pela divisão bastante desigual do cuidado com as crianças que a gente ainda enfrenta, né, então, dia 23 de maio, uma quinta-feira, às 9 horas da manhã, vai ser um prazer encontrá-los e encontrá-las por aqui, e deixo aqui também um convite, quem quiser sair aqui marcando um papo conosco para aprofundar um pouco mais no entendimento do seu nível de maturidade, depois de fazer o termômetro, quiser discutir estratégias possíveis para mover para as próximas etapas, vai ser um prazer estender essa conversa com vocês. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês. Fiquei super feliz de termos casa cheia, várias caras conhecidas, grandes parceiros, parceiras, clientes de longa data aqui, com os quais a gente tem tido uma grande oportunidade de construir esses avanços de jornada. Parabéns a várias das empresas que estão aqui, que eu sei que estão já nas etapas mais avançadas, num trabalho super sólido, construído há vários anos. Espero que a gente possa seguir junto aqui, ver muito mais das empresas de vocês pontuando ali nessa avaliação nas etapas mais avançadas. Juliana, a gente não mandou para vocês ainda, a gente vai ter por e-mail o envio de conteúdo depois desse encontro, mas vocês podem baixar já. Então, para quem está aqui hoje, vocês podem baixar pelo... Deixa eu voltar aqui. Vocês podem baixar aqui o material. A gente vai divulgar amplamente na semana que vem, mas vocês aqui hoje já podem ter acesso, baixar o e-book e o termômetro por aqui. Um ótimo dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Obrigada pela participação. Obrigada, pessoal. Foi ótimo. Tchau, Até pessoal. logo. Bom dia. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau.